quando levar o seu pet no veterinário? É óbvio que tem situações que a gente precisa levar o animal no veterinário. Quando ele tá doente, por exemplo, né? Quando tá com alguma alteração, com vômito, com alteração das fezes. Isso a gente sabe. Quando ele tá doente, realmente a gente vai precisar levar ele no veterinário. Vocês sabem quais são as outras situações que você precisa levar o seu animal no veterinário, ou seja, no hospital ou numa clínica veterinária? Eu vou falar nesse vídeo 5 situações em que você precisa levar o seu cão no veterinário. Primeira situação é o check-up. Então, a gente precisa fazer o check-up nos nossos animais. E eu vou te falar que eu tenho certeza que tem gente que tá aí do outro lado assistindo e não faz check-up nem em si mesmo. Não vai no médico uma vez por ano para fazer o check-up. Mas é sério, gente, é uma coisa super importante. Porque a partir do check-up a gente pode aí diagnosticar algumas doenças muito precocemente, muito cedo. E detectando alguma coisa muito cedo, fica muito mais fácil de fazer o tratamento. Mas você sabe como resolver esse problema de vez? Vou te dar uma dica super simples. Gente, pega e marca na agenda. Só pega lá e vai, marca na agenda, agenda um horário com o seu veterinário ou no hospital. E aí pega, marca na agenda, marca na porta da geladeira, no seu celular e simplesmente deixa isso como um compromisso que você não pode perder. Porque se você for deixando, isso vai passar e você não vai fazer. Então pega e agenda, simplesmente. Você sabe de quanto em quanto tempo tem que fazer um check-up? No mínimo aí uma vez por ano, tá? Lógico, se der alguma alteração no exame, aí você vai precisar acompanhar, talvez tenha que ser com mais frequência esse acompanhamento dessa alteração que deu no exame, a cada 6 meses, às vezes, mas o ideal é no mínimo uma vez por ano. E pensando assim, é uma vez por ano, que custa você pegar, marcar na sua agenda e realmente deixar aquilo como compromisso, uma prioridade, tá? Para o seu pet, que é super importante. Esses tempos atrás mesmo eu tava atendendo uma Yorkzinha, né? E num dos check-ups a gente viu que ela tinha um soprinho no coração. Aí vi que ela tinha um soprinho no coração, já encaminhei pro cardiologista, fez um ecodoppler cardiograma, né? Que é um examezinho do coração, viu a pressão, a gente já viu que tinha alteração e aí já começou a tomar as medicações. E são medicações que vão precisar dar o resto da vida. Só que acontece, a gente já diagnosticou isso muito mais cedo. Ela podia chegar, se a gente deixasse, às vezes podia chegar, às vezes um dia com tosse, numa emergência, né, por causa desse problema no coração. Só que no check-up a gente diagnosticou isso aí muito mais cedo, né? E isso facilita muito, né? Então a gente pode aí, às vezes, prolongar o tempo de vida do nosso pet, fazendo aí num check-up que a gente detecta alguma coisa muito mais cedo. Segundo, vacinação. Vacinação, todo mundo tá careca de saber que a gente precisa vacinar os nossos cães. Só que assim, não sei de onde tirou isso, mas vacina não é só, você não vacina só o cachorro quando ele é filhote. O reforço aí é anual. Então, os reforços das vacinas todo ano você tem que levar para vacinar. Porque a gente pode prevenir algumas doenças como sinomose, leptospirose, que são doenças que são bem complicadas de tratar, mas que com a vacinação a gente pode aí conseguir prevenir essa doença, tá bom? Eu vou deixar um link aqui embaixo que tem um guia completo falando só sobre vacinação e tem alguns outros vídeos também falando só sobre esse assunto, tá? Então se você quiser saber mais sobre esse assunto da questão da vacinação, quais vacinas são importantes, aí é só clicar nesses vídeos, assistir esses vídeos e ver esse guia de vacinação, ok? Então, vacinação é uma vez por ano, né? Então, são duas coisas aí que eu falei que você vai precisar levar no seu veterinário, no mínimo aí uma vez por ano, né? Tanto para vacinação quanto para check-up. Meu, sua vida é corrida, você não tem tempo para nada, você não tem tempo para respirar, você não tem tempo para fazer as suas coisas. Mata 2 coelhos de uma vez só. Pega e agenda a vacina e o check-up para o mesmo dia, tá? Particularmente, eu prefiro
que agende para 2 dias diferentes, para às vezes não ficar muito estresse, porque às vezes no check-up a gente vai coletar exame de sangue, vai fazer alguns outros exames, então particularmente eu prefiro que deixe 2 dias separados, um para vacinação e um para o check-up. Mas se sua vida é uma loucura, você não consegue marcar 2 dias que seja, fica muito corrido, enfim, se for para arranjar uma desculpa, então, melhor que deixe realmente os 2 agendados para o mesmo dia, tá? Para você não deixar de fazer, tá bom? Então, se sua vida for muito corrida e você for inventar uma desculpa para não fazer um dos 2, então é melhor que agende aí os 2 para o mesmo dia do que você deixar de fazer um dos 2, tá? Então, qualquer coisa, agenda o check-up e a vacina para o mesmo dia para você não arranjar desculpa e não deixar de fazer isso para o seu pet. Terceira coisa é o corte de unha. Parece uma coisa besta, né? Mas se eu te falar que tem gente que esquece que tem que cortar as unhas do pet, não tá escrito, gente. E isso pode ser feito tanto pelo veterinário, ou no pet shop que ele toma banho, ou até mesmo se o seu cachorro for bem tranquilo, não se incomodar no fato de cortar a unha, você pode até fazer em casa mesmo, com aqueles cortadores específicos para animais, né, para cães, né? Não aquele seu cortador de unha que você usa para você, tá bom? O maior problema aí dessas unhas é o quinto dedo, que fica aqui no cantinho, na parte de dentro da patinha. E que aí, uma coisa que ficou de resquício, né, dos ancestrais, tudo, mas que as pessoas esquecem. Por quê? Essa unha que fica presa ali, ela acaba não gastando. E aí, o que acontece? Ela vai crescendo, e muitas vezes, muitas vezes não, né? Quando você não corta essa unha, o que acontece? Ela vai crescendo e ela vai virando, ela vai encurvando, né? E aí ela encrava na parte da pele, logo ali atrás, na parte do... como se fosse um coxinho que tem ali, né? Uma almofadinha que tem ali. E aí fica encravada essa unha, né? E isso aí pode infeccionar tudo. Então, sempre lembrar que precisa fazer o corte das unhas dos nossos cães, tá? Se ele não gasta muitas unhas, mesmo que sejam as da frente, né, ou as das patinhas de trás, as patinhas de trás são geralmente que eles gastam mais, que a gente menos precisa cortar. Se ele não é acostumado a andar em piso mais rústico, por exemplo, aí você precisa cortar essa unha, tá? Para não acabar não machucando, não enroscando no cobertor, em qualquer coisa que seja, né? Porque se ela ficar muito comprida, acaba enroscando também nos lugares, né? E principalmente essa desse dedinho aqui que fica no cantinho, não deixar ela crescer muito a ponto de encravar essa unha, né? Que aí pode infeccionar e aí causar um incômodo grande. Eu não sei o cão de vocês, mas eu tenho muito cães que odeiam cortar unha. Não sei o que eles têm nas patinhas, que eles não gostam que a gente mexa. Para cortar unha, tem uns cães que dão um trabalho enorme, um trabalho gigante para ficar cortando as unhas, se incomodam muito, ficam bravos, tentam morder. Então, se o seu cachorro é um desses que dá trabalho, leva no pet, leva no veterinário, que eles cortam para vocês com mais tranquilidade. Quarta situação que a gente precisa levar o nosso pet no veterinário: presença de tártaro nos dentes, né? Então, é necessário fazer a prevenção de tártaro, mas em alguns casos em que o tártaro já está avançado, a gente vai precisar fazer a limpeza. Então, quem faz isso, a gente tem um especialista nessa parte, que é o odontologista veterinário, que ele mexe só com essa parte da boca do cão, né? Então, é preciso fazer a limpeza, e de preferência aí com um veterinário especializado nisso, tá bom? Então, e para fazer isso, a gente precisa fazer anestesia geral, então tem que fazer alguns exames antes, mas de qualquer forma, avaliar com o odontologista primeiro, e aí ver realmente se precisa estar acumulando muito tártaro, aí fazer a limpeza desse tártaro. Então, essa presença de tártaro, elas podem gerar algumas consequências para o nosso pet. A gente pode ter tanto infecção da boca, mau cheiro, né, um odor forte, aquela coisa não tá legal ali na boca, né? Mas a gente pode ter algumas outras consequências. Uma infecção mais profunda, né? Queda do dente, uma gengivite.
E aí, o que acontece? Às vezes, uma infecção na parte esse acúmulo de tártaro pode predispor a ter uma infecção nessa boca. E essa infecção da boca pode migrar para outros lugares, né? Para outras regiões do organismo, do animal. Então, a gente pode ter uma infecção que pode migrar para a parte do coração, a gente pode ter uma infecção que pode migrar para outras regiões, então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Lembrando que a limpeza de tártaro não vai prevenir a formação de novos cálculos, de novos tártaros nos dentes. Então, assim, é importante a prevenção. E como que a gente faz essa prevenção? A prevenção a gente pode... O ideal seria aí, o top da balada seria a escovação, né? Então, para evitar com que forme essas sujidades no dente, elas acumulem e formem as placas e formem esse tártaro, né? Então, aí, o ideal é a escovação mesmo. Uma outra opção que a gente tem para ajudar, que não é o top da balada, mas que também pode ajudar. Por exemplo, hoje em dia a gente tem alguns petiscos que contribuem para não formar esse tártaro, para auxiliar na prevenção. Então, assim, só que são petiscos específicos, não são todos os petiscos. Então, se você quer dar um petisco, procura qual petisco que é, se tem estudo confirmando isso, se realmente tem estudo confirmando esse resultado, né? A gente tem petisco aí que diminui até 80% a formação desses tártaros, dessas placas, né? Então que podem aí uma outra forma, né, de contribuir. O ideal mesmo é a escovação, mas que pode contribuir aí de uma forma significativa para evitar a formação dos tártaros também. Hoje em dia a gente tem alguns brinquedos que também podem contribuir um pouquinho para a limpeza, né, dos dentes, que são aqueles brinquedos compridinhos e que tem como se fossem umas serrinhas, né, ali no meio, né, para fazer a limpeza desse dente. Então, quando o cachorro vai morder, fica mordendo, auxilia. Tem uns até que você consegue colocar a pasta de dente no meio também, para auxiliar nessa parte da limpeza dos dentes também. Faz um trabalho um pouquinho mais mecânico, né, nessa parte aí que aí eles vão com o dentinho, morde ali no meio. Vou colocar aqui uma figura também e mostrar pra vocês qual que é. Então aí, tártaro aí é uma coisa que é importante prevenir, mas se já tiver num estágio mais avançado, realmente tem que fazer limpeza. Então é uma coisa para ficar de olho, né? Quinta situação que você precisa levar seu animal no veterinário é castração, tá? Com a castração, tanto fêmea quanto macho, tá? O ideal aí é a gente realizar a castração. A gente tem que tomar cuidado só o período que é realizado a castração. Não pode ser muito cedo, o filhote é muito filhotinho ainda, então geralmente eu indico depois dos 6 meses a castração, né? Porque senão a gente pode ter algumas complicações se a gente faz muito cedo. Por exemplo, a fêmea pode ter vaginite, que a vulva pode não desenvolver adequadamente, ficar muito pequenininha. A gente pode ter alguns problemas com relação ao macho, que também pode não ter o desenvolvimento completo aí. Então, muito cedo também não é indicado, mas também não vai deixar para castrar quando ela estiver muito mais velha. O ideal que a gente fala, né, da castração da fêmea, por exemplo, seria entre o primeiro e o segundo cio, né? Esse intervalo, geralmente é um intervalo de 6 meses, mais ou menos, entre um cio e outro, né? Tem aí algumas variações, né, de cadela para cadela, mas aí costuma ser a cada 6 meses, mais ou menos. E aí a gente indica castrar entre o primeiro e o segundo cio, por quê? Porque é um animal novo ainda e o que isso acrescenta, né? Quando a gente castra entre o primeiro e o segundo cio, a gente diminui muito o risco de ter câncer de mama, né? Então a gente diminui drasticamente aí a porcentagem, o risco de ter câncer de mama. É uma coisa que a gente vai estar fazendo agora, mas que pode estar contribuindo para ela lá na frente. O macho a gente indica castrar aí geralmente depois dos 6 meses, né? Para conseguir desenvolver. Tem alguns animais que às vezes, macho, que não descem as 2 bolinhas. Então, o macho, ele tem os saquinhos, né? Que são as bolinhas que ficam ali. O que acontece?
tem animal que às vezes não desce esses 2 saquinhos, né? Então, se for o caso, às vezes aí você tem que conversar com o seu veterinário, às vezes aguarda um pouquinho para ver se ele desce. Se não, de qualquer forma, se não descer, indicado aí é realmente fazer ainda mais, né? Fazer a cirurgia, por quê? Porque às vezes um dos testículos, que é esse saquinho, né? Ficou lá dentro da barriguinha dele, lá pra não chegou a descer, né? Então ficou lá dentro e aí o indicado realmente aí é tirar, mas às vezes aguarda um pouquinho para ver se vai descer esse testículo. Ah, uma outra coisa importante, principalmente que a gente pode ver na castração mesmo, que pode ser até corrigido na hora da castração, tem alguns animais que têm alguma hérnia umbilical, que é por onde sai o cordão umbilical, só que ficou um buraquinho aberto ali na musculatura, né? Ou seja, tem uma falha ali na musculatura. Qual que é o problema disso? Isso pode vir a aumentar de tamanho. Então, uma coisa que a gente pode fazer aí, quando for castrar, se seu animal tiver uma hérnia umbilical, fazer a correção dessa hérnia umbilical também já. Então, gente, essas foram 5 situações que eu mostrei para vocês em que vocês precisam levar o seu pet no veterinário, no hospital, em situações em que eles não estejam doentes, mas que é importante levar eles para fazer tanto questão de check-up, de vacina, castração, né? Ver questão do tártaro, né? Ficar de olho nessas unhas, agora vocês já sabem. Se tiver grande, cortar, por favor, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí eu me despeço de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo. Fala, manda aí pros seus amigos. Se tem aquela pessoa que deixa o cachorro parecendo o Zé do Caixão, manda esse vídeo pra ele, tá bom? E eu espero que tenham gostado. Comenta aqui se vocês tiverem alguma dúvida. E é isso, galera. Beijão e até a próxima.